Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou Marcos Mota e esse é o canal do Cirurgião Plástico Sensato. Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito comum, que são as diferenças entre Botox, toxina botulínica, e o preenchimento. Então, de cara eu vou pedir para vocês que fiquem até o final, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, que a gente sempre vai estar com bastante informação legal para vocês. Bom, e o porquê que a gente quis abordar esse tema? Acredito que essa seja uma das dúvidas mais comuns, uma das confusões mais comuns no consultório, no nosso dia a dia. A pessoa chega falando, eu quero colocar Botox aqui, ou, não, eu tenho medo de colocar Botox e ficar com as bochechas grandes. Esse tipo de confusão. Então, nesse vídeo, a gente vai detalhar um pouco o que é uma coisa e o que é outra, para que cada um deles serve, para não ter mais esse tipo de confusão. Bom, primeiramente, então, a gente vai falar do Botox, que é a toxina botulínica. Eu falo Botox, que é uma das marcas, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso. É que fica mais fácil e mais de vocês compreenderem do que a gente está falando. Então, o Botox, gente, a gente tem que entender como um remédio, tá? Botox é um medicamento, primeira coisa importante a ser entendida. E como qualquer medicamento, a ação que ele vai fazer no organismo nosso é uma ação química, tá? É uma ação através de reações químicas. E o que acontece então? Quando a gente injeta Botox em um músculo, ele vai lá numa região que a gente chama de placa motora, que é onde o nervo vai lá e gruda no músculo e faz o músculo contrair. Então, ali nesse nervo, nessa placa motora, ele vai impedir a transmissão de certa substância, que é a acetilcolina, impedindo, então, que esse músculo tenha a contração. Tá? Então, é desse jeito que ele funciona. É um medicamento. Isso tem que ficar muito claro, porque é uma das principais diferenças que a gente vai ter com os preenchedores. Bom, sendo, então, um medicamento que vai paralisar, tirar a força do músculo, para que o Botox serve? Serve para um monte de coisa. O Botox tem um monte de usos. Mas vamos focar aqui na nossa área de atuação, que é a medicina estética, para o tratamento das rugas dinâmicas, aquelas rugas de expressão. Então, ele serve para diminuir, reduzir a força muscular que causa as expressões. Então, aonde que o Botox é muito interessante? Rugas frontais, aqui na testa, entre os olhos, os pés de galinha. Serve para levantar o canto da boca. Serve nessas, a gente chama de bandas platismais aqui no pescoço. Esses são os usos mais comuns de Botox. Esqueci um, serve para a gente definir o contorno mandibular, de uma certa maneira. Você relaxando a musculatura do pescoço, você vai ter uma definição muscular. Então, todas as ações do Botox nessa área é através do relaxamento do músculo, tá certo? Então, isso tem que ficar muito claro. É assim que o Botox age e é para isso que ele serve. Bom, e daí, uma vez que a gente entende para que ele serve, fica mais fácil a gente entender algumas dos medos, dos conceitos errados que muitos têm com relação ao Botox. Acho que o primeiro que a gente mais escuta é: Botox vai ficar artificial. Tá. Do que se deve a esse medo? Eu não falei que o Botox ele serve para a gente diminuir a força muscular? Então, diminuir é a palavra-chave. Não é paralisar. A gente não quer paralisar toda a musculatura da face. Tem gente que vem ao consultório buscando isso. Não, olha, eu quero sumir com todas as rugas, eu não quero que mexa nada. E esse não é o objetivo do tratamento. O tratamento nosso
é modular, é reduzir, é tirar os excessos de contração. É para isso que ele serve. A outra confusão, essa das mais importantes, eu não quero fazer botox porque eu não quero ficar com as bochechas altas, bochechas cheias. Isso é uma confusão. Botox, como eu falei, ação química. Quem, eventualmente, se houver exagero, pode deixar a bochecha maior, são os preenchimentos. Botox jamais vai fazer esse efeito de deixar com a bochecha cheia, tá certo? Então, é muito importante saber a diferenciação. Outra coisa que a gente precisa saber com relação ao Botox é a noção que às vezes as pessoas acham, não, eu não faço Botox porque eu fico viciado nisso e quando eu parar de fazer, ele vai voltar pior, né? Eu vou envelhecer mais rápido, né? Ou quando a minha ruga, na hora que eu deixar de fazer, ela vai estar pior. Isso tudo é mito. O Botox é um tratamento totalmente reversível. Ele vai ter uma durabilidade e após essa durabilidade, o efeito dele acaba e a contração muscular retorna ao normal, ao que era. Não vai ficar nem melhor, nem pior. O que às vezes acontece quando você tem uma pessoa que faz Botox durante longos períodos, anos, 3 vezes por ano, direitinho, o que acontece é que esse músculo, às vezes, se atrofia um pouco. Então, ele vai ter, mesmo sem o efeito do Botox, uma menor força de contração, o que é benéfico, porque isso vai gerar menos rugas. Mas essa coisa de vai voltar pior, gente, isso não existe. Isso é um absurdo total. Bom, agora falando dos preenchimentos, preenchimento, ele é um gel. Ele não é um remédio como o Botox. Ele é um gel, existem várias densidades, né? Várias, desde aqueles mais líquidos, até aqueles bem densos, bem fortes. Cada um deles vai ter o seu objetivo. E a ação do preenchimento, ela é uma ação física. Lembra? Botox, ação química. Preenchimento, ação física. Como o próprio nome diz, ele vai aumentar o volume, ele vai preencher uma região. Esse é o mecanismo de ação dos preenchimentos. E aí, eles, dentro dessa coisa de preencher, eles podem ser utilizados com diversas finalidades, aí dependendo da densidade de cada um deles. Eu estou falando densidade, na verdade, o termo correto é mais técnico, é G', mas vamos falar densidade para facilitar um pouquinho o entendimento. Então, um dos usos, quero fazer preenchimento com o objetivo de estruturação da face, efeito de lifting. Então, geralmente se usam pontos mais profundos, próximo ao osso, com produtos bastante firmes, bastante densos, que vão promover um levantamento dos tecidos. O mesmo preenchimento, ele pode ser utilizado, já em outra versão, como contornos. A gente pode definir contornos. Contorno de mandíbula, de queixo, de região malar. Ele serve também para isso. Ele serve também para as rugas. Desde aquelas rugas mais profundas, por exemplo, aqui no sulco nasolabial, essas linhazinhas do canto da boca, que a gente chama de linhas marionete, até ruguinhas mais delicadas, uma olheira, rugas na labela, aí vai depender da profundidade da ruga, o tipo de preenchimento que nós vamos usar. Tá? Uma coisa que eu não falei no início, eu estou falando preenchimento de uma maneira bem genérica. Claro que na extensa maioria dos casos, nós estamos falando do ácido hialurônico, que é um produto absorvível, com durabilidade variada aí,
dependendo da versão que a gente está falando, mas totalmente absorvível com o tempo. E a gente, então, vai conseguir, lançando mão dessas várias apresentações do preenchimento, conseguir tratar essas coisas que eu falei. Fazer lifting, definir contornos, preencher rugas, tá certo? Então, vocês podem observar que os usos do preenchimento são completamente diferentes do Botox, tá? Ah, mas se alguém já conhece um pouco mais sobre esse mundo e pode me perguntar, não, mas não tem aquele negócio que o preenchimento ele faz miomodulação? Opa, legal, vocês estão sabendo bastante. Isso é uma coisa mais avançada, que é o seguinte: a gente pode usar o preenchimento para promover um certo controle muscular. Dependendo da região onde a gente aplica o preenchimento, se é acima de um grupo muscular ou abaixo dele, nós vamos ter efeitos aí de potencializar ou reduzir a ação de contração desse músculo. Mas isso são casos bastante avançados. Mas é um uso bastante interessante e daí também ele vai ajudar o Botox na questão da modulação, mas daí através de um mecanismo completamente diferente. Tá bom? Com os preenchimentos também surgem aí no consultório alguns medos, algumas dúvidas com relação aos preenchimentos. E eu acredito que as coisas que mais me perguntam vai ficar artificial? Vou ficar com as bochechas grandes, bochechas de fofão? Vou perder a minha identidade? Não vai parecer comigo? Aí sim, nos preenchimentos, se não houver uma escolha muito criteriosa do produto, uma escolha muito criteriosa das quantidades e das localizações onde esse produto vai ser colocado, a gente pode criar esses problemas. Então, gente, a gente tem que sempre ser muito sensato com isso. A gente não pode mudar características da pessoa, porque senão a gente cria efeitos, vamos dizer, bizarros. Nas redes sociais a gente vê muito isso. Vira e mexe algum artista aí, aparece, fez harmonização facial, né, que é esse o uso dos preenchidores, e a gente vê que ficou uma coisa que não está harmônica, que era melhor antes. Então, mas isso não é para a gente demonizar os preenchidores, falar, não, vou fazer preenchimento, vou ficar assim. Não, são os excessos que causam esse tipo de problema, tá? Toda vez que a gente parte para os excessos, a gente vai criar essas deformidades, que eu acho horríveis. Então, a gente sempre tem que ir com mais calma. Eu sempre indico a gente, vamos fazer em mais sessões, vamos colocar um pouco, aí a gente avalia. Depois, se achar que precisa um pouquinho mais, a gente vai fazendo complementos, do que a gente fazer uma grande sessão com muito produto e depois acabar se arrependendo. Bom, mas e se aconteceu? A pessoa fez algum local, preencheu demais, exagerou. Tem como retirar? Existe uma enzima chamada hialuronidase, que ela dissolve esse gel, pelo menos em parte. Não é uma coisa 100% garantida, mas dá para resolver a grande maioria dos casos. E com isso a gente acho que deu para entender aí a questão dos preenchimentos. Bom, gente, agora que a gente já falou individualmente do Botox, do preenchimento, vamos fazer um resumo aqui das diferenças. Então, primeira coisa que a gente falou, Botox, ação química, preenchimento, ação física. Não confundam isso jamais. Botox serve para rugas de movimento. A gente chama de rugas dinâmicas. Preenchimento serve para rugas estáticas, aquelas que estão presentes mesmo que a gente não faça nenhum movimento. Preenchimento tem outros usos também. Contorno, efeito lifting. Não é só tratar a ruga com preenchidores. Além disso, medo de ficar com a bochecha.
Botox não existe isso, preenchimento pode acontecer se a pessoa não for muito sensata, muito conscienciosa nesse aspecto. A gente tem que ir devagar para evitar isso aí e não querer, principalmente, mudar a anatomia de cada pessoa. Questão da durabilidade. O Botox tem uma durabilidade mais curta, ela vai durar em média aí 4 meses. Já preenchimentos, dependendo do tipo de preenchimento, nós vamos ter preenchimentos desde durabilidade de 9 meses até 2 anos. Então, dependendo do que a gente utilizou aí. Essas são as grandes diferenças entre esses dois tratamentos. Existem outras, com certeza existem outras. A gente não tem como objetivo aqui esgotar o assunto, mesmo porque a gente pode detalhar isso em futuros vídeos. Mas eu acredito que era isso que a gente tinha para passar, e agora ninguém mais pode fazer confusão com isso. Mas, se tiver alguma dúvida, não ficou muito claro, manda mensagem, deixe nos comentários que a gente vai, com certeza, te deixar isso aí, esse assunto completamente, sem dúvida alguma, restante. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.